mês tem sorteio de um álbum de K-pop para todos os nossos subs lá na roxinha. Então não perde tempo, se inscreve lá no nosso canal, seja sub, assine o nosso Apoia-se, tanto os subs, tanto o Apoia-se concorre. Cara, no dia que... Eu não devia ficar comentando essas coisas, mas no dia que foi o comeback da Jennie, né? Não foi no dia, foi no dia seguinte, eu só fiz live no dia seguinte. Quer dizer, no 2 dias depois, porque ela lançou na quinta, exatamente na hora que eu fechei a live. E eu ia ver o jogo do Brasil, então não tinha nem como. Aí sexta eu não fiz, né? E sábado foi que eu reagi. Porra, nesse dia uma pessoa chegou, cara. A segunda mensagem dela na live foi: cara, não sou de rivalizar, mas veiam a Jennie e a Lisa lançando música ao mesmo tempo. Parece até que a Jennie fez de má fé. Cara, e pior que muita gente pensa assim, cara. Tipo, deu mó merda lá quando o MX e o ITZY estavam lançando música ao mesmo tempo, mano. Porque as pessoas realmente veem a Jessie, né? Cara, eu discuti isso no documentário. A gente viu... A minha cara, eu expliquei bem. A gente viu o documentário da Jessie. E a Jessie falou que se sentiu desrespeitada quando o Psy soltou música ao mesmo tempo que ela. Cara, isso é uma situação diferente da Jennie e da Lisa, né? Elas são de empresas diferentes, tem a questão ali da empresa se dedicar. Mas, cara, vamos lá. Pô, eu vou falar tudo que eu tenho pra falar honestamente, tá? Eu acho que a Jessie sabe muito mais que eu sobre a indústria de K-pop. Então eu não tenho moral pra falar nada. E muita gente concorda com a Jessie. Como eu disse, muita gente pensa assim. Como eu disse, me repito, tá? O caso da Jennie e da Lisa aqui é diferente. Elas não são da mesma empresa. Dito isso, eu acho bobagem. Eu acho bobagem. Tá ligado? Eu acho bobagem, mano. Eu acho que ela não devia pensar assim. E eu acho que é até subestimar o trabalho do Psy. Eu não acho, aí ó. Tô falando, muita gente pensa diferente. Pô. Você pensa a mesma coisa nesse caso da Jennie e da Lisa? Não, né? Porque é diferente. É um caso diferente. Né? Mas, pô, cara, eu não acho que é assim que se deve pensar. Aí já é outra história. Não, justo. Fico feliz. Eu me sinto menos mal. Pô, mas caralho. O foda é que é uma empresa muito maior, a JYP, né? Você acha que a JYP erra em lançar um comeback do ITZY e do NMIXX ao mesmo tempo? Aí já é a mesma coisa. Só muda a empresa. Eu acho prejudicial. Pô, cara, eu acho que a JYP tem capacidade de administrar os dois. E eu acho que o Psy também. Eu acho que até você subestima o Psy. Tá ligado? Você, de forma geral, falando. Cara... As empresas têm mais capacidade de promover os dois. E, cara, pode não ser a Liz e a Jennie, mas tem outros milhares de artistas no K-pop lançando coisa. Muda se, tipo, por exemplo, a Jessie teve o viral dela lá, e aí ela falou... Quem que tava em primeiro lugar? O BTS? Numa situação assim. Jennie e Lisa são empresas diferentes, querendo ou não, é uma competição normal, mas duvido que seja de má fé. Não, eu acho que uma coisa que todo mundo aqui concorda é que é de má fé, não é? Vai tomar no cu. Elas estavam em live, as 4 se amam como grupo, pouca paciência pra isso. A gente aqui, cara, acredita em pessoas normais. Aqui, acreditar nisso é querer zaralhar demais. Agora, a gente tá aqui debatendo saudavelmente se sobrepõe ou não. Como eu disse, muita gente pensa assim. O Boring Chip pensa assim. Você pensa assim, Fanchante? Eu não posso cagar a regra aqui que não é. A minha opinião é que é ego. Cara... Vou fazer uma comparação. As pessoas se emputecem com as minhas comparações. É que nem o Anime Fla abriu uma live agora. Por mais que essa live agora que eu tô fazendo fosse uma live muito importante que eu preparei por muito tempo. Aí o Anime Fla abre uma live agora, ele sendo criador de conteúdo de K-pop, tá ligado? E eu fico tipo, porra, tô competindo com o Anime Fla. Esse não pode ser o pensamento. Eu acho que o problema tá na cabeça da pessoa que pensa assim. Tá ligado? Você tem que fazer o seu trabalho. O Anime Fla faz o trabalho lá. E fé, irmão. É tipo isso aqui. Daí o MX chama mais atenção que o ITZY, por exemplo. Enquanto elas promovem nos mesmos music show. E o ITZY termina a era dela sem win. Será que todos os fãs vão ficar? Claro que não, mano. Mas, gente, é trabalho. Aí,
Cara, a JYP tem 5 girl groups. Eles têm que intercalar agora? Pô, gente, não pode ser assim o pensamento. E, cara, antes fosse só esses. Tem outros. É uma coisa que não tem como fugir. Porque você pode não competir com o NMIX, o Twice pode não competir com... O NMIX pode não competir com o ITZY, com o Vitya, com o Twice, com o Nidio. Ele vai competir com o Blackpink, com o Young Posse, com... Cara, vai competir, mano. No final do dia, vai competir. Do que adianta evitar, cara? É muito melhor você, como fã, ganhar um álbum do que ficar se preocupando com isso. Que é besteira, mano. Isso é besteira. Isso é besteira. Isso não é o mais importante. Mas eu convido você a deixar sua opinião no YouTube aí no futuro. Convido você a deixar sua opinião. Porque, pô, é besteira, mano. Não dá pra zaralhar desse jeito, cara. Se for pensar em fã sempre dá uma merda igual essa do Rise. Mas eu que faço umas comparações absurdas, eu diria que não foi uma boa comparação de você não, Dart. Na minha humilde opinião. Tá? Na minha humilde opinião. Não acho que faz sentido sua comparação, não. É tipo o grupo City tirar o Girona da UEFA Champions League porque vai jogar contra o City. Caralho, a sua comparação é ousada. É porque, Dolinho, a gente tem que sempre lembrar uma coisa também. Diferente do esporte, a música não é uma competição. Então, as pessoas não gostam de quando... Assim, mais ou menos, né? As pessoas não gostam de quando se vem competindo, tá ligado? K-pop. Mas você tem razão, vai fazer o quê? Vai tirar o pé? Eles vão continuar competindo, por mais que eles estejam dentro do mesmo, né? Mas é também muito difícil comparar assim, gente. Tomar cuidado para não zaralhar o debate. Estamos se esforçando, né, para trazer, para tornar o assunto claro para as pessoas, mas eu acho que a gente não está se esforçando direito. Cara, o boring tá certo. Tá ligado? Porque pode acontecer do Enix sobrepor o ITZY. E aí a JYP poderia ter evitado isso, né? Ela não tem controle sobre os outros grupos, mas ela tem controle sobre a sua própria empresa. Entretanto, pensando da forma saudável, que é todo lançamento... Caralho, nessa eu vou perder muita gente no meu argumento, mas vamos lá. Nem todo lançamento seu vai fazer um sucesso absurdo. Você trabalha para que seja. Então a JYP poderia pensar dessa forma. Mas nem todo sucesso seu vai ser um trabalho absurdo. Então é bobagem pensar assim, mano. Sobrepor. Caralho. Promoverem os grupos todos juntos acaba tirando a chance de um dos grupos de arrecadar prêmios. Pô, cara, mas no final do dia, o financeiro... Eu nem sou esse capitalista todo, né? Mas não sou nem um pouco. Mas muda o bolso da agência? Não muda, né? Muda o bolso do grupo? Não muda. Pra relação do ITZY com os fãs e do NMIX com os fãs. No que isso afeta? Porra nenhuma. Tu só vai com uma dorzinha de cabeça, né? Poxa, a gente podia ter ganhado um win. Não muda em porra nenhuma, mano. No final do dia não muda porra nenhuma. Sabe o que pode mudar? É você demorar 2 meses pra lançar um álbum. Você fica mais 2 meses sem o grupo, pô. Pra quê? Pra quê, mano? E nessa de trabalhar o melhor possível, sabe o que pode acontecer? Tu lançar depois de 2 meses e o grupo perder pro outro mesmo assim. Que acontece o tempo todo. Acontece. Vocês sabem que acontece. Tá ligado? Porque faz sucesso tão absurdo e aí fica lá nos charts, ó. Meses. Aí, porra, pra quê? Pra agradar fã. Tá ligado? Pô, eu comecei a ser um pouco... Tava falando na moral, eu comecei a ser um pouco agressivo, foi mal. Cara, na moral, essa é a minha opinião. Verdade. E assim como gostar de chocolate ou não, eu acho que cada um pode ter uma opinião diferente. Eu não sei qual é o gabarito. Não sei qual é. Mas que me dá raiva ver um comentário como esse. Me dá pra caralho. Gostaria que as pessoas perdessem um pouco isso na cabeça.
tá ligado? Eu vejo como principal problema justamente quando o comeback não é um sucesso, porque o fandom de um grupo pode ajudar o outro. Mas lançando junto isso não acontece, porque cada fandom vai estar preocupado com o próprio grupo. Ah, Oliviano, mas não ajuda também, né, cara? Na moral mesmo. Quando um grupo debuta, quando o ITZY debuta, a rapaziada que gosta do Twice tá curioso, tá ligado? A rapaziada que leva em consideração a JYP tá curioso. Mas, pô, caralho, hoje em dia não muda nada também. É que tu não liga pra competição, entre aspas. Mas, gente, é uma competição. Ah. Mas o que muda na prática, mano? Pra gerar tanto debate. Quanto mais louros um grupo tem, menos chance de desmandar. K-pop é uma competição. Win, chart, venda, tudo é competitivo. Cara, eu não tô sendo cabeça dura, eu acho, né? Botei em xeque agora aqui, enquanto eu falei isso em voz alta. Não tô sendo cabeça dura, mano. Eu só não consigo concordar, velho. Eu não estou sendo cabeça dura, eu sendo cabeça dura. Não, mas eu tô tentando entender vocês, mas eu não consigo, pô. Eu não consigo concordar. Falar que não é competição é loucura a partir do momento que tem premiação. Não, mas não precisa nem pensar. Você tá certo no seu argumento, Tolinho, mas não precisa nem pensar desse jeito. A partir do momento que você coloca o trabalho ali, você tá competindo nos mais ouvidos do Spotify, nas vendas, em tudo. Tudo é uma competição. Tipo, eu fico puto se o Stacey lançar música perto de muito grupo grande, porque sei que é muito menos chance de vir. Poxa, mas. Caralho, aí o ITZY não lança um álbum agora. Essa situação um pouco tem a ver com agora, porque foi o outro comeback, né? Aí o ITZY não lançou um álbum agora, deixa pra lançar mês que vem. Aí tem alguém do BTS, tá ligado? Aí o Core faz sucesso. Aí o D-Idol lança. Gente. E aí? Entende como o micro é desesperador, às vezes, para as pessoas, mas o macro não importa você ter uma estratégia tão grande? Pô, gente, os artistas estão competindo não é com um amigo do lado da empresa, não. É com todos os outros, velho. Quantos lançamentos tem só essa semana no K-pop? Só essa semana, mano. A gente tá falando de mais de 20. Só essa semana. Mas você sabe bem que o macro e o micro do coreano era pra ser melhor? Cara, para com suas piadas de loser. Tomar no cu, cara. Ah, velho, eu eu penso. Falando de questão de win, lembrei que o Manu tava pra desmandar quando conseguiram o primeiro win. Era a aposta máxima da empresa com elas. Porra, irmão, mas é a situação que o Itzy e o MX estão agora? Não é, não. Boa tarde, lá. Não é. E aí? Então foda-se, né? É? Caralho. É. Se o MX soltar um comeback que vem e não ganhar nenhuma win, isso vai ser denominante? Não. E aí? Mas a questão não é exatamente eliminar a concorrência, porque não tem como, mas nesse caso da JYP ela cria mais uma concorrência para os grupos dela. Aí todo mundo pensa assim. Aí, mano, na moral, no que vocês enxergam que impacta na promoção de Mantra da Jennie? Cara, pior que não foi nem na mesma semana, mas beleza. Pô, a Lisa lançar Rockstar. O Rockstar faz tempo pra caralho, mas soltou uma música aí recentemente. Mas enfim, se fosse colado, mano. Caralho. Mas a gente nem tá falando dela? Não, beleza, mas também é uma situação, tá ligado? É porque a gente fechou que são empresas diferentes, né? E não tem. Pô, e se o MX e o ITZY pegar primeiro e segundo lugar em todos os charts? Foi um comeback fraco do MX ter ficado em segundo, ou vice-versa, o ITZY ter ficado em segundo em todos os charts? Foi bom pra caralho!
Porra! E se você acredita que alguém vai deixar de comprar o álbum do Remix pra comprar do Itzy, você é burro. Porra, pelo amor de Deus. Ah, eu não consigo concordar, velho. Eu não consigo concordar, mano. Tu ignora o fato de que essas coisas fazem diferença sim pro grupo se manter ativo. Pô, mano. Talvez não seja o caso da JYP, mas no geral do K-pop é assim relevante. Pô, quem discorda de mim vai ficar puto, né? Vocês são mais sensíveis assim, ainda encaram que eu não tô sendo babaca, né? Mas, porra, eu não consigo concordar, mano. Não consigo concordar. Desculpa. Não consigo pensar dessa forma.